você fala nessa noite. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza, Pai, o teu povo, ó Pai, para a tua casa, ó Pai, e que nos deixe em reverência, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos estar dando início ao culto? Nós estaremos falando o tema desse mês e a divisa. O tema todos juntos. Jesus, o amor que traz paz e esperança. A divisa. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria, paz, poder e medo, para que vocês transbordem a esperança e no poder do Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir para vocês colocarem de pé. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica alternada. A leitura se encontra em Isaías 40, o versículo vai ser de 1 a 11. Vou estar iniciando. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Preparem um caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e todos os montes e colinas serão revelados. Os terrenos inclinados se tornarão planos, e as escapas serão abaladas. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? E todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba ao alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A recompensa dele com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, e como braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Amém. Os irmãos podem se sentar? Nesse momento estaremos fazendo um momento de oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12:12. Para esse momento de oração, eu vou convidar a nossa irmã Lena, que possa estar orando por conversões, maturidade espiritual e condução da igreja e pela saúde. Oremos. Grandioso Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui na tua casa, para glorificar e exaltar o santo nome. Mas, primeiramente, eu te peço perdão pelos pecados, nas falhas, dos maus pensamentos, das mal palavras, Senhor. Te agradeço porque tu me escolheste para ser sua filha. E hoje, Pai, eu te louvo e glorifico o teu santo nome. Te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito na minha vida, na vida da minha família. Oh, Pai, tudo que aconteceu ontem no aniversário da Larissa. Te agradeço, Senhor, por cada vida que tu escolheste para me ajudar, Senhor. Muito, muito obrigada de todo o meu coração. Pai amado, eu venho colocar nas tuas mãos a saúde do teu povo, Deus.
está jogado nos amigos, o nosso governo não quer saber a saúde do teu povo. Mas nós, Pai, nós temos um Deus que cuida dos seus. E por isso, Senhor, eu consagro a saúde de cada vida nas tuas mãos, Senhor. Principalmente, Senhor, que tu visite o meu filho, Pai, Paulinho, que tu esteja com a tua mão santa, Senhor amado, de doer, da cabeça aos todos pés, Senhor, jogando por terra aquela enfermidade, porque ele é seu, ele é ungido, ele é escolhido seu para estar aqui te adorando, glorificando o teu santo nome, Pai. Ó Pai amado, toma os teus filhos nas tuas mãos. Senhor, toma o ministério de louvor nas tuas mãos, porque o inimigo, Senhor, ele sempre fica furioso, ele quer sempre colocar a mão nele, Senhor amado, mas que ele já está sendo derrotado no nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor amado, do ministério de louvor, cuida do ministério de intercessão do teu povo, Senhor amado, nos ajuda a estar de pé para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Ó Deus, toma, Senhor, nossa vida espiritual nas tuas mãos, que tu esteja nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando ousadia, Pai amado, sabedoria de estar, Senhor, fazendo a tua vontade. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Pai, aqueles que estão afastados, estão tristes por alguma coisa, Senhor, que tu esteja tocando, Senhor, na vida deles, que eles venham, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, para que eles possam estar aqui conosco, Senhor, glorificando o teu santo nome. Porque, Senhor, o melhor lugar para que nós podemos estar é na tua casa, fazendo a tua vontade. Porque, principalmente, em primeiro lugar, aqui é o melhor hospital, para que podemos estar de pé, Senhor. Muito obrigada pela tua igreja. Obrigada, Senhor, pela tua serva que está na direção do mundo. Que tu esteja com ela e com toda a sua família, Senhor. Obrigada, Deus, pela família pastoral. Que tu esteja abençoando os teus servos. Eu só tenho que te agradecer por essa igreja, Pai amado. Louvado seja engrandecido o teu nome. Deus de vitória, Deus de poder, se faça presente aqui neste lugar, que nós podemos sair, Senhor, não conforme nós entramos, mas sim lavada e cheia e remida pelo teu sangue, Pai. Muito obrigada por tudo. Receba a minha oração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos agora com a oportunidade de devolver os dízimos e ofertas ao Senhor. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar e nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
esteja orando pelos dízimos e ofertas e o pastor vai estar orando pelo Miguel. Esses pequenos momentos de alegria, onde a gente te louva, onde a gente se deleita com a palavra linda, o Senhor cuida, o Senhor supre, e a gente vive esse cuidado do Senhor no nosso dia a dia. A gente vê a tua casa tendo esse cuidado, né? Então nós te agradecemos pela oportunidade. Obrigado pelos dízimos e ofertas. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem em ministrar, de o Senhor permitir que a tua igreja consiga arcar com todas as despesas. E isso é a provisão do Senhor. Nós temos visto e vivido isso também nas nossas vidas, Pai. Então nós te agradecemos, né, por essa oportunidade de devolver dízimos, ofertas e vidas. Amém. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, por termos a ti como socorro. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida de fato é frágil, mas sabemos, ó Deus, do teu poder, sabemos da tua misericórdia e do seu amor. E por isso, Deus, confiamos a vida dos nossos queridos em tuas mãos, assim como a nossa própria. Deus eterno, tome a vida do Vitor Hugo em suas mãos, que o Senhor visite onde ele estiver, seja com ele, seja com a sua vida espiritual, dê a ele crescimento, acima de tudo, no conhecimento da tua palavra, e que ele possa ser um canal de bênção em suas mãos, seja nos seus projetos de vida, que seja de acordo com aquilo que é o teu querer, porque a sua vontade é boa, perfeita e é agradável. Que o Senhor esteja tomando a sua família em suas mãos. Agora, Deus, que o Senhor esteja atuando na vida dos nossos pequeninos, mas eu te peço, ó Deus, pela vida do meu sobrinho, tome ele em suas mãos, ó Deus, uma criança cheia de vida, cheia de energia e cheia de oportunidade sobre a sua vida. Que o Senhor esteja atuando na vida dele, ó Deus, que não haja limite que o homem ponha sobre a vida dele, ó Deus, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem guarda. Desde o ventre da mãe dele, ó Deus, o Senhor tem atuado sobre a vida dele. Ele é a nossa alegria e será e era a alegria do Senhor, ó Deus. Então, que o Senhor cuide da sua saúde, que o Senhor cuide da sua vida, que ele possa crescer, ó Deus, e desenvolver-se. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vou convidar o MC, que estará com oportunidade agora nesse momento.
Deserto.
estamos aqui hoje, se estamos aqui de pé, se estamos na casa do Senhor, é o cuidado do Senhor. E nós temos um Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o fim. Nós não somos fiéis, nós não merecemos nada da parte do Senhor, mas Ele é fiel na nossa vida, ainda que não mereçamos. Ele é o grande eu sou, Ele é o que Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Amém.
Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Enquanto o som está ali finalizando, eu queria que você olhasse para o seu irmão nesse momento e você falasse para ele: irmão, não desista. Os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua vida. Não é o seu sonho, é o sonho de Deus. Então, se hoje você entrou aqui preocupado, angustiado com alguma coisa, com alguém, o Senhor fala para você nesta noite: não desista, não pare de crer. Os sonhos dele jamais vão morrer na sua vida. O Espírito Santo do Senhor está aqui e ele está ministrando cura aos nossos corações, cura emocional, cura física, cura espiritual. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram
neste lugar. Obrigada porque nós sentimos, Senhor, a Tua presença. E nós acreditamos, ó Pai, que neste momento houve cura, Senhor. Cura espiritual, Senhor. Cura da mente, Senhor Jesus. Cura física, Senhor Jesus. Eu creio, ó Pai, que nesta noite teremos testemunhos, ó Pai, do que o Senhor fez aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Tu tens liberdade. Pai, não para por aqui. Nós queremos te ouvir mais nesta noite, Jesus. Então nós pedimos, ó Pai, nos coloque em reverência, continua nos colocando sensíveis à Tua voz, Espírito Santo de Deus, e fala, Senhor, conosco esta noite, Jesus, para que quando nós venhamos sair daqui, Senhor, venhamos estar transbordando, Senhor, da Tua presença e entendendo aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Os pequeninos vão vir ou já vão direto? Vão direto. Está difícil controlar. Samuel, seja muito bem-vindo, meu. Grande prazer de ver você aqui. Queridos, abram suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 11. O tema da mensagem desta noite é o jugo suave. Mandei uma imagem para vocês, podem, enquanto produzir aí um jugo suave. Mateus 11, versos 28 ao 30. Amém? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A notícia de Deus, só o teu poder, ó Deus, e a ação do teu Santo Espírito é capaz de fazer esta maravilhosa obra de convencimento a respeito daquilo que muitas vezes é bênção para a nossa vida, mas ainda assim, por teimosia ou por várias situações, mas acima de tudo, por causa do pecado que habita em nós muitas vezes rejeitamos isso. Que nesta noite seja diferente, Deus. Que nós possamos compreender aquilo que o teu poder se manifesta através dessas escrituras. E que possa produzir em nós vida. Que possa produzir em nós algo diferente, algo que alegre o teu coração. Então, como foi já declarado nesta noite, ó Deus, o Senhor tem a liberdade de atuar sobre as nossas vidas. E em primeiro lugar, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém.
Queridos, a graça de Deus é algo maravilhoso. Sem ela não seríamos salvos. Sem a graça de Deus não teríamos condições de perseverar naquilo que nós propomos quando um dia nós declaramos o nosso amor ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque a caminhada cristã ela não é fácil. A caminhada cristã ela é cheia de dificuldades, sejam elas externas ou internas. Quando nós nos propomos a trilhar esse caminho que o Senhor Jesus propôs para a nossa vida, irmãos, desafios que nós já vivíamos, eles muitas vezes acabam aumentando, mas nós temos que olhar para as Escrituras, porque nas Escrituras há orientação e a promessa para aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos os mandamentos de Deus, muitas vezes nós achamos que é muito difícil cumprir a palavra do Senhor. Ou é fácil? É complicado, irmãos, às vezes. Mas o apóstolo João, ele fala sobre algo que é a chave para mudar esta realidade. Está lá em 1 João, capítulo 5, versos 1 ao 3. E ele falou o seguinte, ele afirmou o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Mas não são pesados para quem? Você precisa ir lá no primeiro versículo. Para aqueles que são nascidos de Deus. Porque o ser humano, na sua natureza, ele não consegue, nunca conseguirá obedecer a palavra de Deus, acreditar nas promessas de Deus, nas orientações do Senhor. Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, irmãos. Aquele que é nascido de Deus, pela graça de Deus, que o salvou, também o capacita a seguir adiante, a colocar em prática aquilo que muitas vezes ele consideraria nunca colocar em prática na sua vida. Porque a graça de Deus começa a atuar na vida dele, e ele começa a sentir amor, prazer na palavra de Deus, e nela ele busca cada dia, mesmo encontrando coisas que vão confrontar a vida dele, ele sente prazer na palavra de Deus, e de noite ele medita nela. Por isso o convite de Jesus, ele é tão importante para a humanidade, irmãos. Originalmente esse convite, ele foi feito aos judeus. E sabemos nós que os judeus, eles tinham uma série de leis, tinham uma série de regras para cumprir, e coisas que eram minimalistas, irmãos, como lavar as mãos, ter o processo todo de lavar as mãos, e muitos dos judeus acabavam se cansando dessa religiosidade, porque trazia dificuldade acima daquilo que a palavra já tinha, e isso trazia frustração para a pessoa, porque você começa a seguir, a querer obedecer coisas que está faltando a você a capacidade para você exercer isso. Então, irmãos, quando nós olhamos o fardo que os judeus estavam vivendo de cumprir a Torá, o fardo da lei judaica, das ordens, dos rituais, isso acaba trazendo desânimo. Assim como muitas vezes você começa a ler a palavra de Deus sem esse processo de se tornar filho de Deus ou nova criatura, e você sente o peso dela. Você acha que isso não é para você. Você vai colocar um monte de desculpas para que você não cumpra a palavra de Deus. E Jesus, então, ele apresenta para eles, para aquelas pessoas, para os judeus, como um facilitador. Mas ele não veio abolir a palavra de Deus.
apesar de ser um fato irritador, ele não veio, vocês não precisam cumprir a palavra, não precisam cumprir as leis e os profetas, como está lá em Mateus 5,17. Pelo contrário, ele fala, eu vim para cumprir. E a presença de Cristo sobre a nossa vida, e através deles nós recebemos esse novo coração, nos tornamos nova criatura, temos uma nova filiação, um novo coração, uma nova vida. E desta forma, aquela velha vida que era rebelde, que ficava sempre batendo de frente com a palavra de Deus, falando que isso não é para mim, isso não está certo. Esta nova vida é uma vida que ama o Senhor e ama a palavra de Deus. Assim recebemos condições adequadas para obedecer, para servir e para adorar a Deus. Mas tudo começa pelo processo de entrega. Tudo começa pelo processo de você acreditar e aceitar. E aí vai sair o esforço humano e entrar a graça divina. É o que Jesus está falando. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, mas porque vocês estão no esforço humano, vocês estão na religiosidade pura, vocês estão comprometidos com homens, mas vocês precisam se comprometer e nascer de novo, e aceitar a minha palavra, e aceitar que eu sou o Salvador de vocês, e aí eu darei a vocês um coração novo, não mais um coração de pedra, um coração disposto a obedecer e que terá condições de obedecer. Mas a graça salvadora de Deus, irmãos, por intermédio de Jesus, traz com ele algo também maravilhoso: a presença do Espírito Santo. Meu querido, quão bom é ter a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque como consequência nós passamos a ter uma maior consciência da gravidade do pecado. E em vez de nós nos sentirmos rejeitados e ficarmos lutando, rejeitando a palavra de Deus, nós buscamos recursos para obedecer a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo vai falar para você que você é fraco, que você não consegue por si só. O que você precisa é de Deus na tua vida. E aí passamos a entender, irmãos, que o pecado não é prazer, que o pecado não é o caminho mais fácil, que o pecado não é algo que as pessoas contam simplesmente para trazer medo sobre as nossas vidas, mas que o pecado de fato é um grande fato, que o pecado traz desgaste, que o pecado sobrecarrega e traz cansaço. Não é simplesmente um acaso, não é simplesmente situações da vida. Por isso Jesus, ele nos convida a primeiro ir até ele. É a tua primeira decisão. Você precisa romper com relação aos seus desejos, aos seus caprichos, à sua teimosia, e precisa ir até ele, porque ele tem algo para te dar. Então você receberá descanso. Aquele cansaço que vem através da sobrecarga, que muitas vezes você não percebe, aquele cansaço espiritual, o qual você não tem mais, às vezes não vê mais sentido na vida, o qual você não vê mais propósitos para você. O Senhor te oferece não somente um propósito, mas Ele oferece também descanso, através da libertação, através do perdão, através da paz, algo que somente Ele pode te conceder. Então, se você está cansado das consequências do pecado, você está ou tem achado que através da religiosidade você vai conseguir resolver as suas situações, o teu esforço, basta eu ir na igreja, basta eu me levantar quando os irmãos pedirem, basta eu ler a palavra de Deus, e simplesmente fazendo isso como algo automático, meu querido, você não encontrará descanso, você não terá a paz que você tem buscado.
Porque primeiramente você precisa mudar. E por si só, você não consegue. O seu pensamento e o seu caminho precisa ser convertido. Porque até agora você tem levado a uma situação de cansaço, porque você está sobrecarregado. E sobrecarregado por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Então você tem que dar uma guinada na sua vida, você tem que converter o caminho da sua vida e ir em direção ao Senhor Jesus. Somente assim você receberá o alívio que você precisa. Somente assim você receberá aquilo que você precisa. Veja a situação do filho pródigo, irmãos. Mais uma vez eu trago como ilustração. Quando ele percebeu que as escolhas dele tinha levado a uma situação difícil, porque ele escolheu ser independente do pai. Ele não queria viver mais sob a tutela do pai, não queria mais viver sobre a responsabilidade, o cuidado do pai. Ele quis ser independente. E assim ele tomou decisões equivocadas. Quando ele se arrependeu, ele voltou atrás, pois entendeu que o melhor para a vida dele era estar onde? Na rua? No mundo? Na casa de quem? Na casa do pai. Na história fica evidente uma cena. O pai estava aguardando o filho. Ele estava ali ansioso pelo retorno do filho. E antes mesmo dele se aproximar, do filho se aproximar-se para pedir perdão, o pai o avistou. O pai estava com o olho nele, distante ainda. Ele ainda não chegou, se aproximou e colocou em prática tudo aquilo, mas o pai o avistou. O pai não sabia qual era o resultado. O pai não sabia o que ele iria falar, mas no coração dele se alegrou. Mas observe outra coisa. Antes de ser recebido com o amor pelo pai, o filho tomou uma decisão importante na vida dele. Ele falou: eu voltarei. Deus está te esperando. Sempre, sempre. Independentemente das suas circunstâncias, onde você andou, as decisões que você tomou, se de repente foi por rebeldia, mas o amor dele sempre está ali, ele sempre está te esperando. Mas você precisa tomar uma decisão, e você precisa dizer: voltarei para a casa do meu pai. Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto as suas dificuldades. E como o pai do filho pródigo que estava receptivo ao filho rebelde, Deus está receptivo a você. A tua história Ele conhece. O que você fez ou deixou de fazer, Ele sabe. Mas Ele está receptivo a você, porque o amor dele não termina. O amor dele continua fluindo em tua direção. O grande problema é o inverso. É que o teu amor deixou de fluir na direção dele. E por isso Jesus ele fala o seguinte: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Mas como filho pródigo, você precisa se prontificar. Ir até Jesus. Você precisa renunciar tudo que tem te cansado, tudo que tem te sobrecarregado, e aceitar o que Ele te oferece. Talvez você não entenda agora. Talvez você olhe e fale: Ele está me oferecendo um jugo. Esse jugo é difícil. Ele está me oferecendo algo que é complicado para eu colocar em prática na minha vida, porque eu não consigo. Mas Jesus sabe disso. Ele sabe das suas limitações. E por isso Ele se oferta a você. Então vá até Jesus. Coloque diante dele tudo que te oprime, tudo que tem tirado a tua paz, e você receberá o alívio que te é necessário para viver em comunhão com
Pois a graça de Deus que te salva também te capacita. Te capacita em viver amor, em viver fidelidade, em seguir a carreira cristã. Muitas vezes você vai se deparar ou se decepcionar com aquilo que você fez, mas a graça de Deus continuará atuando sobre a tua vida. Você vai lembrar do amor do Senhor, do sacrifício do Senhor, e vai falar, e vai lembrar que o Senhor se colocou à sua disposição. Vinde a mim. Jesus é o nosso descanso, irmãos, mas também é o nosso recurso mais valioso para sair de uma situação de aprisionamento e de opressão. E muitas vezes a gente coloca tanta coisa como recurso, quando tudo isso nada é senão um trapo de imundícia. Não será mais somente você lutando. Não será mais você chorando sozinho naquele quarto, pensando a respeito das suas decisões, o que você fez, aquilo que não era para ter feito, mas você colocou em prática, porque o Senhor estará com você. E Ele te ajudará a lutar contra o pecado, contra a tentação. Ele te ajudará a ser fiel ao Pai. Sabe por quê? O Senhor estará contigo, porque Ele te ama, e aí estará presente, atuando de uma forma que a gente não consegue imaginar. Estará atuando o Pai, estará atuando o Filho, estará atuando o Espírito Santo, nos condicionando a ser espiritualmente próspero, porque em nós mesmos não conseguiremos. Mas Jesus, irmãos, Ele vai mais adiante. E Ele oferta uma troca de jugo. Para aqueles que não conhecem, né, os adolescentes e as crianças, o jugo não é a vaca, evidentemente, né? O jugo é aquela situação que está ali em cima das vaquinhas, né? Então o jugo é algo que se coloca em cima das costas do animal. O que Jesus está falando é uma troca de jugo. O que Jesus está oferecendo é consequência do que é aquilo que Ele ofereceu anteriormente. Jesus oferece uma troca de trabalho. Antes você está fazendo um trabalho pesado, árduo, desgastante, com o jugo do pecado. E um jugo que está trazendo dificuldade para a tua vida. Um jugo que está atrapalhando você crescer em tudo. E acima de tudo em comunhão com o Senhor. E o que Jesus faz? Ele fala: olha, pega esse jugo do pecado e tira ele. Venha até mim e receba o meu jugo. E quando nós olhamos essa oferta, o que a gente imagina? Entre receber um outro peso e não receber peso nenhum, o que é melhor? Não receber peso nenhum. É a lógica. O melhor para nós é não receber peso nenhum. E assim as pessoas que estão no mundo tomam essa decisão. Eu não quero peso algum. Mas não sabem elas que continuam ainda carregando o jugo do pecado. Continuam ainda carregando o peso do pecado. O jugo que o Senhor oferece, ele não é pesado. O jugo, na verdade, ele tem uma utilidade. Contudo, se utilizado de uma forma errada, essa utilidade, ela te prejudica. Se um animal precisa puxar algo, o jugo vai ajudar. Porque imagine ter que carregar alguma coisa sem aquela cangalha ali nas costas e puxar com uma corrente no pescoço. A dificuldade da tarefa, ela vai ser maior, o peso, ele acaba sendo pior. Para que você possa ter uma melhor visão daquilo que eu estou falando, mochila, o que é melhor? Carregar a mochila aqui na mão, por uma longa distância, ou botar nas costas? Nas costas. Por quê? Aqui tem mais músculo. Tem mais condições, está distribuído o peso.
para que você possa assim caminhar mais. Se você ficar carregando aqui, vai chegar um momento que você muda para uma mão, muda para outra, tem um momento que começa a machucar e você não quer mais carregar aqui. Então, o jugo faz com que o peso seja carregado. Uma quantidade maior de músculo vai ajudar. O peso carregado é o mesmo, contudo, sem machucar. O jugo do pecado, ele domina, ele dita, ele escraviza e tenta te convencer que o melhor está acontecendo sobre a tua vida. Essa é a melhor realidade para você. Mas no fim, ele está fazendo o quê? Te machucando. E você achando que está tudo certo, que aquilo é normal. Mas os mandamentos de Cristo, eles se tornam facilitadores para nós. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Se não, veja, por exemplo, uma das orientações ou dos mandamentos do Senhor a respeito de algo que é muito difícil para nós: perdão. É fácil? Não é. A gente tem dificuldade em perdoar. E a gente acha que o perdão é mais eficaz. Você não dá. Porque aí você está mostrando para outra pessoa que você ficou chateado. Na verdade, está no teu coração o sentimento de vingança. Está ali o ódio, está ali o rancor. E tudo isso é o jugo do pecado. E o inimigo te convence: esse é o melhor para a tua vida. Porque se você for fazer diferente, vai haver tristeza, vai haver amargura. Mas na verdade você está tendo isso na sua vida sem admitir. De repente você se encontra numa tristeza sem entender de onde vem essa tristeza. De repente você tem dificuldade com outras situações sem entender de onde vem, porque você não perdoou. E a palavra de Deus nos fala: se nós não perdoamos o pecado uns dos outros, Deus não perdoará o nosso. Então, irmãos, o inimigo fala: esse é o melhor jugo. Não perdoa, não. É como se você estivesse puxando algo com um jugo errado, com um jugo maior daquele que é necessário. É o que o inimigo oferece para cada um de nós. Um jugo, mas um jugo maior do que aquilo que você suportaria, ou maior daquilo que é de acordo com a tua necessidade. E sendo aquela tangada ali algo maior, ela vai machucar, ela vai ferir, ela não vai permitir com que a direção do animal siga o rumo que é necessário, e daqui a pouco ele está cansado, sobrecarregado e desistindo. E o que Jesus faz? Ele fala: troque comigo esse jugo, receba de mim algo novo, algo que é ideal para você, porque isso que vem da minha parte não vai te machucar. A religiosidade sem conversão vai te forçar a dizer que perdoou, mas isso é o jugo do inimigo. Mas a realidade não é essa, você não conseguiu perdoar. Mas quando você se torna ou entende que essa difícil tarefa de carregar este fardo é melhor seguindo ou recebendo o fardo, o jugo que Jesus traz para a tua vida, a coisa é diferente. Porque Jesus, Ele estará tratando o teu coração, Ele vai te dar força, Ele vai te dar condições, Ele estará te ajudando. E ainda que a pessoa venha te maltratar, quando você for lá pedir perdão, o Senhor vai te consolar. O Senhor vai mostrar que você, na verdade, não saiu como derrotado, mas saiu como vitorioso. Mas o inimigo, ele tenta te convencer que esse jugo é errado. O Espírito Santo, irmãos, atuando na nossa vida, ele gera em nós fome
fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, de ter uma vida que agrada a Deus, e através disso a gente passa a ter atos de misericórdia. Os irmãos estão estudando sobre isso, Mateus 5, 6 e 7. E agora você sente uma necessidade de perdoar. Aquilo te incomoda. Aquela situação eu não resolvi, aquela situação está no meu coração, está remoendo. O que é isso? É a ação do Espírito Santo na tua vida. Não é você, não é mais a carne, mas é Deus falando ao teu coração. E aí você, quando libera o perdão, você consegue entender o que Jesus está falando, que o jugo dele, ele se torna suave e leve. Foi difícil, mas agora você sente algo novo, você sente algo diferente do teu coração, você sente que de fato você está vivendo algo que é o amor a Deus, e você está sentindo o amor de Deus. É como se o Senhor te abraçasse e falasse: meu filho, como eu estou orgulhoso por você, como eu estou orgulhoso de você. Queridos, não há nada no jugo de Jesus que possa te machucar, não há nada no jugo de Jesus que possa te ferir, muito pelo contrário. No jugo de Jesus há alívio, porque é um jugo fabricado na marcenaria do amor. Ele foi formado e firmado com os pregos da justificação e do perdão. Então é algo preparado para você viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. E dessa forma, os mandamentos do Senhor se tornam proveitosos para você. Você olha a palavra de Deus e você entende que essa palavra é rica, é abundante, é cheia de misericórdia, de amor, de poder, mas que ela também exorta, e ela te exorta porque está ali o amor de Deus por você. No jugo e no fardo de Cristo há incentivos, há consolo, há conforto, há capacitação, e tudo isso vai fazer com que você vá além. Tudo isso faz com que você queira ser uma nova pessoa. Ontem já não basta aquilo que você fez de correto, você quer mais, você deve experimentar coisas novas, e essas coisas novas têm que ser com Deus. Em Cristo aprendemos a confiar, aprendemos a procurá-lo, e sentimos falta quando de repente nós esquecemos de orar, de ler a palavra de Deus, porque sabemos que em Cristo há esperança para a nossa vida, sabemos que em Cristo há tudo aquilo que nos é necessário, e ainda que nós estejamos cansados, receberemos ânimo para mais uma vez enfrentar as nossas limitações, as nossas dificuldades, para mais uma vez ver as pessoas se levantando contra nós, tentando nos convencer que as nossas ações não valem nada, mas o Senhor estará contigo, te fortalecendo e te dizendo: filho meu, filha meu, persevera, porque aquilo que eu tenho preparado para você, você não consegue imaginar. Aquilo que está aguardando você é algo tremendo e maravilhoso, que as pessoas elas poderão de repente falar e zombar de você, que você foi humilhado, que você foi maltratado, mas você não consegue entender que aquilo que eu tenho para você é maior do que o mundo pode oferecer. Isso me lembra a história do apóstolo Paulo, lá em Atos 14, quando ele chega em Listra. Paulo foi um canal de bênção para aquelas pessoas, irmãos. E quando ele entra naquela cidade, ele cura um homem que nunca havia andado. E aquelas pessoas que moravam naquela cidade, que viviam sob o jugo
da adoração a deuses gregos, ou seja, da idolatria, elas olham aquela ação de Deus através da vida de Paulo e resolvem adorá-lo. E Paulo, ele oferece um outro jugo para aquelas pessoas e ele aponta para Cristo. Ele mostra para aquelas pessoas que foi Cristo e o poder de Cristo manifesto que fez aquela obra. Mas as pessoas não entenderam, não aceitaram, se revoltaram, apedrejaram o servo de Deus. Paulo chegou a desfalecer, irmãos, e as pessoas pensarem até que ele tinha morrido. Mas Paulo recobrou a consciência, levantou, entrou na cidade e no dia seguinte continuava fazendo a vontade de Deus, continuou a missão do Senhor. Você pode pensar, que fardo é esse? Esse fardo de Cristo, o qual eu vou fazer a vontade dele e vou falar a respeito daquilo que ele manda falar, eu vou ministrar cura, eu vou ser um canal de bênção para as pessoas e ainda assim elas vão me maltratar, ainda assim elas vão me apedrejar. Mas veja, irmãos, veja o que Paulo disse sobre isso. Após listar uma série de problemas que ele viveu na vida dele como crente, não foi antes de ser crente, ele lista uma série de problemas que ele vivenciou na vida e no ministério dele, e ele fala o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, para evitar que eu exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, ou é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, então sou forte. Um dia Paulo aceitou o convite do Senhor Jesus. Ele não estava cansado, irmãos, mas ele estava sobrecarregado da religiosidade. Ele aceitou o convite de Jesus, e mesmo que ainda passando por adversidades, sendo elas diferentes, ele encontrou descanso no Senhor. Como pode isso? O poder de Deus. Você passa por tribulações, você passa por dificuldades, mas você tem a presença gloriosa do Senhor sobre a tua vida. Você tem a presença do Espírito Santo que te consola, que te conforta, que te orienta, que te dá esperança, que aponta para você, para um futuro glorioso. Você tem a presença do Deus Pai, todo o poder de construir o universo à tua disposição. É Deus contigo, Deus habitando no teu coração. E foi isso que Paulo vivenciou, irmãos. Ele continuava ainda com dificuldade, mas agora ele não estava mais sob o jugo do pecado, mas com o jugo de Cristo. Isso porque a graça da salvação foi suficiente para a vida dele. Assim como a graça da salvação será suficiente para você. Nas fraquezas de Paulo existia a força de Cristo, e nas suas fraquezas pode existir a força de Cristo, se você entregar o teu coração a Ele. E é isso
Senhor está te oferecendo nesta noite. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Nesta noite estou te ofertando alívio, amor, carinho, descanso para a sua alma, condições para você seguir adiante, condições para obedecer ao Pai. Na sua limitação, na sua fraqueza, eu vou operar para fazer de você uma nova criatura. Cristo fará você forte, capaz para completar a carreira que Ele propõe para a tua vida. Mas você precisa tomar a decisão do filho pródigo. E você precisa escolher voltar para o Pai. Então, aceite o convite de Jesus. Vá até Ele com o seu jugo, porque Ele tem algo preparado para você. Ao mesmo tempo que Jesus tem um jugo para o seu pescoço, Ele tem preparado para você uma coroa para a sua cabeça. Mas você precisa crer, você precisa acreditar e você precisa aceitar esta verdade. Feche os seus olhos. Eu não tenho capacidade nenhuma para te convencer. Tudo aquilo que foi preparado nesta noite foi preparado pelo Espírito Santo. Talvez durante a semana você pensou que não teria condições de estar aqui. Talvez durante a semana você pensou a respeito de situações que têm embaraçado, que têm dificultado a tua vida e têm trazido desânimo. Talvez durante a semana você se deparou com uma situação corriqueira de pecado que ainda você não conseguiu se libertar. Um pensamento intrusivo, um pensamento que continua a te levar para longe de Deus. Talvez nesta noite a tua realidade seja que o Senhor te proporcionou estar hoje aqui na presença dEle, para colocar sobre o seu pescoço um jugo, mas também uma coroa, a coroa da vitória sobre a tua cabeça. Mas isso precisa ser uma decisão tua. Você precisa ter a atitude e declarar nesta noite: voltarei para a casa do Pai. Se essa é a tua decisão, levante a tua mão. Só eu estou vendo. Eu estarei orando pela tua vida. Se a tua decisão é algo que precisa mais de Deus no teu coração, você estará colocando tua mão no teu coração, estará orando nesse instante. Não estenderei o apelo, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou nesta noite. Quem poderá te convencer se não for Deus? Amado Deus, Pai eterno, te pedimos perdão, Deus, pelas muitas vezes que nós consideramos a religiosidade ou o pecado como recurso para a nossa vida. Mude o nosso coração, mude a nossa mente. Um dia nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas, Pai, que a cada dia do nosso viver nós possamos nascer para Ti, nascer de novo, ser moldado por Ti, ó Deus, para que sejamos de fato uma nova criatura, para que a cada dia a nossa vida seja algo que traga alegria para o Teu coração, ó Deus. Então, Pai, trabalhe sobre as nossas vidas, faça de nós, ó Deus, pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que Te amam, que amam a Tua palavra. E eu Te peço pelos meus irmãos, ó Deus,
aqueles que carecem ou que precisam de tomar uma decisão sobre a sua vida, Pai, que o Senhor visite-os e não permita que eles venham terminar este dia sem tomar esta tão importante decisão de voltar para o Senhor. Abençoe o teu povo aqui reunido nesta noite. Abençoe as famílias que aqui estão sendo representadas. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Videira e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Peça a igreja que se coloque de pé. Pai eterno, te rendemos graças, ó Deus. Pai, o teu amor é algo maravilhoso. Oh Pai, como é bom, como a gente não se emocionar diante disso, ó Deus. O Senhor esperando, o Senhor aguardando pacientemente, mas ao mesmo tempo, ó Deus, o Senhor olhando de longe, esperando, ó Deus, uma decisão. E eu te agradeço, ó Deus, pela tua filha, ó Pai, que toma esta decisão nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Escreva o nome dela no livro da vida, ó Deus. Tenha um novo coração, uma nova mente, ó Deus. Faça tudo novo para o louvor da tua glória, Deus. Aonde ela estiver, a tua presença gloriosa, Deus, seja sentida, seja percebida, Deus. Que o Senhor esteja cuidando do coração, a mente dela, Deus. Que a tua presença, Deus, que o agir do teu Santo Espírito, ó Deus, possa ser sentida pelos seus familiares, aonde ela colocar as plantas dos pés dela, ó Deus, que os teus anjos estejam presentes ali, que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo a tua obra através da vida da tua serva, Deus. Faça algo novo, ó Pai, faça algo novo, ó Pai. São dessas bênçãos que eu te rogo, são essas bênçãos que eu te agradeço, para o louvor da tua glória, Deus, porque a glória é do Senhor, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Não podemos encerrar esse louvor, esse culto sem louvor, né? Eu não sei o que vai sair. Ministério de louvor. Eu vou pedir, Marcos, ajuda. Irmãos, o amor de Deus, ele é profundo. O amor de Deus é algo maravilhoso. E Ele nos ama de uma forma com que a gente muitas vezes não compreende. Porque Ele ama o pecador. E quando a gente lida com o pecado das pessoas,
Nosso não, né? Infelizmente. Mas quando a gente lida com o pecado das pessoas e esse pecado, ele acaba nos ferindo, a gente não compreende este tal amor. Mas nessa noite eu quero te convidar a sentir isso. Não preste atenção nos erros que possam vir ou ocorrer, não preste atenção na voz, mas naquilo que a letra dessa canção traz para o teu coração. Vamos louvar o Senhor. Recebeu alívio.
Deus abençoe os irmãos.